Olá, tudo bem? Hoje é dia 13 de abril de 2020. Eu faço mais este vídeo para tratar do conceito de pré-história e de suas implicações para o conhecimento e o reconhecimento da história dos povos indígenas nas Américas. Eu começo esse vídeo com uma explicação que é importante e que diz respeito à história da arqueologia mundial. A arqueologia, na condição de campo do conhecimento científico, de disciplina, surgiu na segunda metade do século XIX, sobretudo em países como Dinamarca, França, Inglaterra e, no caso das Américas, os Estados Unidos e outros, incluindo o Brasil também. Bom, o século XVIII, que é um século marcado pela constituição do capitalismo, pela Revolução Americana, Revolução Francesa, pela Constituição e pelo surgimento dos estados modernos, os estados-nações, está muito marcado por um pensamento evolucionista, uma ideia de pensar a história da humanidade por etapas, fases, eras ou estágios de uma evolução do ponto de vista sociocultural e baseada no parâmetro de que a experiência europeia seria uma medida para compreender a trajetória de toda a humanidade em sua diversidade. Portanto, nós estamos falando de uma perspectiva eurocêntrica sobre tempo, transcurso e trajetória da humanidade. Em 1851, um escocês chamado Daniel Wilson publicou nos Anais de Arqueologia e Pré-História da Escócia um estudo em que apareceu pela primeira vez, o que se tem conhecimento pelas narrativas anglo-saxônicas, o termo pré-história, utilizado para classificar a história da humanidade antes do aparecimento da escrita. A parte que começaria a partir da escrita seria história. E, nesse sentido, a escrita tem aquela ideia de signos que representam fonemas, frases, ideias, enfim, que organizados de tal maneira constituiriam uma forma particular de escrita ou registro da trajetória humana. Bom, nesse período, a arqueologia é muito marcada pela classificação a partir de elementos da cultura material, a partir de artefatos, por exemplo. Então, pegando esse termo de pré-história do Daniel Wilson, um outro pesquisador chamado Jacob Warsaw, que foi diretor do Museu Nacional da Dinamarca, não sei se a pronúncia do nome dele está correta aqui, apresentou o modelo das três idades: idade da pedra, idade do bronze e idade do ferro. Esse modelo que tem vários desdobramentos em paleolítico, mesolítico, neopolítico, civilização, enfim, tem vários
autores que fizeram a classificação da grande história da humanidade em períodos. Há categorias, inclusive, para as Américas, que não é o caso da gente discuti-las aqui. Bom, mas o termo pré-história foi, a partir de então, incorporado à arqueologia das Américas e foi incorporado de maneira anacrônica e um tanto quanto colonialista. Nas Américas, a pré-história passou a designar o período da história dos povos indígenas anterior à chegada dos primeiros invasores europeus, que nesse caso estamos falando de Cristóvão Colombo e seus comandados que chegaram à América Central em 1492 e no caso do Brasil, de Pedro Álvares Cabral e seus comandados que chegaram ao que é hoje a região de Porto Seguro, no sul da Bahia, em 1500. Permanece, portanto, uma ideia que as caravelas dos europeus teriam trazido da Europa as luzes da civilização e, a partir de então, os povos indígenas teriam entrado na história, eles teriam saído das trevas da pré-história e entrado nas luzes da história. Nada mais equivocado e colonialista do que pensar dessa maneira. Aqui eu quero fazer um pequeno registro que eu entendo e compreendo perfeitamente que indígenas, pesquisadores, pensadores, refutem no Brasil o termo índio e o termo indígena, porque esses termos têm origem no encontro colonial, quando os europeus pensaram que tinham chegado às Índias. Por isso, o termo que vai aparecer no período colonial de Índias Ocidentais. Haja vista a semelhança do biotipo de indígenas ou ameríndios, né, com os próprios indianos. Bom, por outro lado, o termo indígena eu utilizo aqui no sentido de originário. Então, quando eu falo dos povos indígenas, eu me refiro aos povos originários das Américas, e esses povos possuem um sentimento de indianidade que faz com que eles se reconheçam como sociedades particulares, portanto, com histórias particulares, mas que também reconheçam outros povos indígenas como seus parentes ou patrícios, como se diz em algumas comunidades indígenas. Assim, eles sabem que eles são os povos originários. E o termo originários diz respeito àqueles que estavam aqui antes dos europeus e antes mesmo da constituição dos estados modernos americanos, a partir aí já da década de 1770, com os Estados Unidos, podemos citar depois Revolução Haitiana, enfim, outras revoluções que culminaram com o surgimento dos estados americanos, via de regra sob domínio de uma elite de origem europeia, inglesa, portuguesa, espanhola, enfim, isso varia de uma região para outra, em que os povos originários foram colocados numa situação de subalternidade. Então, aí a gente compreende também a colonialidade do saber, que implica muito na história das Américas.
Bom, no caso específico do termo pré-história, tem várias implicações nas Américas. Eu vou citar apenas algumas. Tem implicações nas publicações das mais diversas, em que muitas vezes arqueólogos se referem às populações indígenas antigas como populações pré-históricas, homens pré-históricos, grupos pré-históricos, enfim, e que no imaginário coletivo permanece uma grande interrogação. Quem seriam essas populações? Ora, as populações antigas daqui são as populações indígenas, são as originárias. E aí tem um conjunto de representações também equivocadas que às vezes misturam arqueologia com paleontologia e seres humanos, por exemplo, com dinossauros, algo que é um equívoco muito grande, porque os seres humanos não foram contemporâneos dos grandes répteis que existiram aqui há milhões de anos atrás. Mas também tem implicações nas disciplinas administradas em cursos de graduação, em programas de pós-graduação, que usam também o termo pré-história. Vejo que, por exemplo, nas graduações de História, normalmente aparecem as disciplinas de pré-história, história antiga, às vezes dividida entre antiguidade oriental e antiguidade ocidental, história medieval, moderna, contemporânea, e aí aparecem recortes como história do Brasil, história da América, história da África. Esse modelo também é um tanto quanto evolucionista e remete ao século XIX, por exemplo, como eu havia falado antes, né? Para quem escreve material didático sobre história, mesmo assim o termo pré-história gera um conjunto de confusões. Eu já fui procurado por colegas historiadores que trabalham com esse assunto e fazem um trabalho muito bacana e de relevância, que me perguntavam sobre o que é esses grupos pré-históricos, né? Eu dizia, bom, são as populações indígenas. Essa categoria eu não utilizo mais, eu deixei de utilizá-la, especialmente a partir de 2002, quando eu defendi a tese de doutoramento que tem o título da pré-história, a história indígena. Então, essa é um trocadilho também para dizer que eu estou refutando a pré-história e passando a trabalhar com a ideia de história indígena. Mas também tem uma outra implicação no que diz respeito ao reconhecimento do patrimônio arqueológico como patrimônio cultural no Brasil. Se eu trabalho com a ideia de patrimônio arqueológico pré-histórico, eu estou negando que esse patrimônio seja uma herança de antigas populações indígenas que chegaram ao continente americano entre 12 a uns 40 mil anos atrás, conforme a gente compreende hoje em dia, com base em estudos científicos mais recentes, que se baseiam em evidências arqueológicas, genética, linguística, estudos sobre paleoambiente, dentre outras questões. Se reconhece esse patrimônio arqueológico como desconexo da ideia de uma herança cultural indígena, isso também tem implicações, às vezes, no reconhecimento de direitos das populações indígenas. Já tivemos episódios no Brasil de conflitos
entre arqueólogos e populações indígenas, entre órgãos do próprio Estado e as populações indígenas, porque em algumas áreas atingidas por empreendimentos, por obras de engenharia, as populações indígenas vão lá e dizem: ó, esse aqui, esse material aqui, esse sítio arqueológico diz respeito aos nossos antepassados. E para essas populações contemporâneas tem um sentido de legado cultural, e elas mesmas constroem coletivamente um conjunto de interpretações ou cosmologias sobre o registro arqueológico, né? A arqueologia brasileira, isso é tema também polêmico, controverso, porque a arqueologia, como qualquer um outro campo do conhecimento, na sua constituição como ciência, também relega ao profissional de arqueologia a autoridade científica para dizer o que é ou o que não é sítio arqueológico, responder do que se trata aquele tipo de evidência, quem teria produzido aquele registro arqueológico, enfim, isso às vezes gera alguma controvérsia. Já escrevi sobre esse assunto, vocês podem procurar na internet, enfim, tem alguns artigos aqui, já tratei sobre esse assunto. Por conta desse tipo de questão é que eu defendo a refutação do termo pré-história no Brasil e defendo o reconhecimento desse tipo de conhecimento que a arqueologia, especialmente ela, produz sobre o passado das populações originárias como parte integrante de uma história indígena total e de longuíssima duração em termos espaciais e temporais. Portanto, a história indígena nas Américas tem início nessa perspectiva que eu defendo quando aqui chegaram os primeiros grupos humanos. Hoje nós sabemos que vieram da Ásia, pelo Estreito de Bering, num período em que a América, ali no Alasca, e a Ásia, na Sibéria, naquele espaço que hoje em dia é o Mar de Bering, era uma ponte de terra e gelo que ligava os dois continentes. Isso num período muito antigo, Pleistoceno, aí 12 mil anos para cá, e por ali entraram os primeiros grupos humanos. Eu sei que há outras interpretações sobre esse período, sobre esse conjunto de eventos, mas a interpretação mais recorrente, mais aceita, é de que as populações indígenas vieram da Ásia para a América, inicialmente em temporalidades pleistocênicas, e aí tem o início da história indígena das Américas, que vem até o tempo presente. Pensando nessa perspectiva de uma história indígena total, de longuíssima duração em termos temporais e espaciais, a própria história dos Estados das Nações pode ser incorporada numa história indígena maior. Portanto, não seria o exercício de incorporar a história dos povos indígenas na história dos Estados das Nações, mas fazer o exercício contrário, como defendido, por exemplo, pelo antropólogo, linguista e teólogo Bartolomeu Meliá, que trabalhou durante muitos anos
no Paraguai, maior autoridade em seu tempo em etnologia e etnohistória Guarani, que nos deixou há pouco tempo. Então, as reflexões que eu tinha a fazer aqui eram essas. Então, mais uma vez, só para relembrar, defendo então que a gente não use mais o termo pré-história e passamos a utilizar o termo história indígena. E muitas vezes, quando eu falo isso, alguns colegas perguntam: bom, se não vai ser assim, como é que a gente faz para organizar as disciplinas que a gente ministra em graduações de arqueologia, em programas de pós-graduação em arqueologia e também em áreas afins como a história? Eu acredito, primeiro, que apresentar um problema não significa necessariamente apresentar uma solução para ele, mas se a gente pode se espelhar na experiência de outros países, eu poderia utilizar tranquilamente arqueologia mundial, por exemplo, 1, 2, 3, enfim, para se referir desde a origem do ser humano na África há milhões de anos atrás, 6, 8 milhões, talvez mais. Eu poderia utilizar a arqueologia do Brasil, ou arqueologia brasileira, 1, 2, 3, 4, 5, enfim, para se referir ao período mais antigo dos povos indígenas, períodos que vêm até aos dias atuais, com que alguns vão chamar de arqueologia histórica, enfim, arqueologia das Américas, 1, 2, 3, depende de como os currículos possam ser organizados, tá bom? Eram essas as reflexões para este vídeo. Se você gostou, se tem observações a fazer, dúvidas, críticas, considerações, por gentileza, possam fazer por escrito aqui no canal. Se gostou e de repente ainda não esteja inscrito a esse canal, te convido a fazer a sua inscrição, a convidar outras pessoas e assim a gente segue, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e fiquem bem.